Queridos, graça e paz, sejam bem-vindos para mais um dia de intercessão hoje, né? Quinta-feira, feriadão aí, muitos provavelmente talvez estejam participando da intercessão, né? Talvez de um outro lugar, e daqui a pouco nós vamos orar, vamos clamar, vamos interceder a Deus em seu favor, em favor da sua casa. Hoje, né, na nossa nação, o dia 2 de novembro é considerado como dia de finados, onde muitas pessoas, né, que se dirigem aos cemitérios para poder ali visitar o túmulo, né, de um parente, de um familiar que já partiu há muito tempo. E eu quero hoje com vocês estar orando aqui nesse propósito, orando pelas pessoas que sofreram perdas, orando pelas pessoas que ainda sentem muito a falta de um ente querido que se foi. Olha, existem pessoas que já perderam um parente há muitos anos, mas a dor que a pessoa sente hoje é como se fosse no dia que ela perdeu aquela pessoa. O dia faz com que ela realmente venha reviver aquele momento, né, da perda do parente, da perda do ente querido, daquele familiar. E eu quero unir minha fé com a sua fé intercessor para orarmos por todas as pessoas que ainda sofrem muito. Nós sabemos, irmãos, que a morte, por incrível que pareça, também faz parte da vida. Todos nós um dia vamos partir deste mundo. A vontade de Deus é que todos venham partir salvo. Por isso que Ele entregou o seu Filho para morrer por nós naquela cruz. Está escrito na palavra de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer que você tenha a vida eterna. Essa é a vontade do Senhor. Mas para que a pessoa ela receba a vida eterna e para que ela seja salva, ela precisa receber Jesus como Senhor e Salvador. Uma pessoa que recebe Jesus e parte dessa vida, independente das circunstâncias, né, que ela partiu, independente também da idade que essa pessoa partiu, ela parte para estar eternamente com Deus. No Salmo 116, a palavra do Senhor diz que esse momento que muitas pessoas, né, alguns têm medo, não gostam nem de falar do assunto, o momento da morte, a Bíblia diz que para Deus é precioso a morte dos seus santos, daqueles que vivem uma vida separada para Deus. Então, nós vamos orar, né, pelas pessoas que sofreram perdas, para que o Espírito Santo venha confortar, venha consolar, venha fortalecer. Vamos orar, né, para que Ele venha salvar aqueles que ainda não são salvos, trazer despertamento espiritual em nome do Senhor Jesus e orar por você, orar pela sua família, orar pelas questões espirituais, tá bom? Em nome de Jesus. Antes, vamos fazer aquela oração invocando a presença de Deus, como costumeiramente nós fazemos. Se for possível, feche os olhos e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho mais uma vez à tua presença em oração, para colocar diante de ti todas as pessoas que estão conectadas conosco pela internet ou nos ouvindo neste momento pela rádio. Pai, o Senhor conhece as circunstâncias de cada um e eu oro pedindo ao Senhor, alcance, visita cada uma dessas pessoas no nome do Senhor Jesus e prepare o coração delas para receberem a tua palavra. Eu oro pedindo que o Senhor guarde a todos e se revele a cada um em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, você que está conectado com a gente, eu quero te fazer um pedido. Você também que nos ouve pela rádio, né? Eu quero pedir para você, para compartilhar o link dessa transmissão, uma pessoa que você conhece, que sofreu uma perda e que ainda sofre muito com a perda desse ente querido. Você conhece alguém assim? Que ainda sofre muito quando lembra do parente que se foi? Então, se for possível, compartilhe com essa pessoa o link dessa transmissão, mande para ela uma mensagem dizendo, olha, o pastor vai estar fazendo uma oração para o Espírito Santo confortar, consolar todas as pessoas que sofreram perdas, porque só o Espírito Santo é quem pode realmente consolar e confortar esta pessoa na maneira que ela precisa ser consolada. A gente sabe que quando uma pessoa sofre, né, uma perda, muitos amigos, parentes, né, se aproximam sempre bem intencionados, com boas palavras, ali com o intuito de realmente querer confortar a pessoa, naquele momento consolar. E é bom, é muito bom, né, a gente ter amigos, parentes próximos no momento assim. Isso nos traz muita paz, nos traz muita segurança, mas
Depois que passa aquele período do velório, do sepultamento, é natural que os amigos, que os parentes, né, eles vão viver a vida deles, faz parte, né, eles têm que continuar caminhando. E aí, um dia depois, 2 dias depois, a pessoa que sofreu a perda, geralmente, ela acaba estando muitas vezes sozinha. O Espírito Santo é o único que vai consolar, confortar você continuamente. Ele não vai estar presente somente no momento da perda, no momento do velório, no momento do sepultamento. Ele vai estar continuamente com você. Lembrando, eu não estou colocando aqui como crítica, né, a pessoa que vai ali no velório e depois vai embora. Não, não é nada disso. A pessoa, ela não tem como estar 24 horas com a outra pessoa que sofreu perda, né? E ela tem que viver a vida dela, ok? Eu não estou aqui criticando, só estou colocando aqui a maneira como o Espírito Santo conforta, consola, é muito mais, irmão, superior, né, do que a maneira que qualquer outra pessoa vai consolar. Até porque ele vai direto na sua alma. Porque o que sofre, na verdade, é a alma que sofre com a perda, com o fato acontecido. Tem muitas pessoas, né, que ela sofreu a perda de uma pessoa com quem ela não falava, com quem ela tinha um problema, de repente houve uma discussão uma semana antes, né? Tem muitos casos assim, de pessoas, na verdade, o sofrimento de algumas pessoas, né, não são todas, mas o sofrimento de algumas, boa parte das pessoas que ainda sofre hoje com a perda de alguém que se foi há muito tempo, é porque ela talvez não viveu, ou pelo menos ela pensa que não viveu tudo que ela deveria ter vivido com a pessoa. Ela não fez, ou ela pensa que não fez tudo que ela poderia ter feito por aquela pessoa. Tem gente que sofre por conta de remorso, né? Porque estava brigado com o outro, porque não falava, porque não foi visitar, se sente, né, cobrada por não ter feito mais como gostaria de fazer, enfim. E só o Espírito Santo sabe exatamente a raiz da dor de cada um. É por isso que o consolo dele é eficiente. E daqui a pouco nós vamos orar nesse propósito, colocando assim essa causa diante de Deus, pedindo ao Senhor que venha consolar você no nome de Jesus. Então, vamos compartilhar aí, vamos mandar para as pessoas que a gente conhece, que a gente sabe que está precisando desse tipo de oração, e vamos colocar diante de Deus. Bom, hoje é quinta-feira, nós vamos ter aqui às 18h30 aquela célula de casais. Você que é casado, que é noivo, hoje às 18h30 a equipe vai estar aqui trazendo uma palavra, compartilhando aqui com os irmãos. Venha, traga o seu cônjuge, aproveita que é feriado, venha participar. Eu creio que vai ser um encontro muito bacana no nome do Senhor Jesus. E amanhã, sexta-feira, é aquela corrente de libertação, às 9 horas da manhã, às 15 horas, às 18 horas e às 19h30, tá bom? Bom, eu já vou entrar aqui na palavra com vocês, daqui a pouco, então, nós vamos fazer a oração dentro desse propósito, né, que o Senhor colocou no nosso coração. Nós começamos ontem a falar aqui sobre a vontade de Deus, baseado em Efésios capítulo 5, no versículo 17, em que o apóstolo Paulo diz assim: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, como nós falávamos ontem, Paulo, ele considera a pessoa que não procura, não busca entender a vontade de Deus para a vida dela como uma pessoa insensata, como uma pessoa sem juízo, um louco, né? Uma pessoa louca, em outras palavras, né? Podemos até comparar as virgens loucas, as virgens insensatas, que é dita por Jesus na parábola. Por quê? Porque você não é fruto do acaso. Falávamos isso ontem. Você não veio a este mundo por acaso, né? Você veio para cumprir um propósito. Nasceu primeiro no coração de Deus um propósito, e aí então você foi gerado para cumprir este propósito. Propósito é a razão do porquê alguém ou alguma coisa existe. Isso, né, é a definição de propósito. E há um propósito com você, há um propósito com a sua vida. E como falávamos aqui, Paulo está dizendo, olha, não seja uma pessoa insensata, em outras palavras, procure entender. Tem muitas pessoas na casa de Deus, servindo a Deus, mas de forma insensata. Elas não estão procurando entender a vontade de Deus, estão servindo de qualquer jeito, estão fazendo de qualquer jeito, estão caminhando de qualquer jeito. Falávamos ontem que a vida, na verdade, ela não é nossa, é de Deus. Nós estamos vivendo, mas ela está emprestada. Nós, inclusive, entregamos para Ele. E existe uma maneira que Deus espera que a gente viva essa vida. E precisamos entender isso, né? Quantas pessoas que estão numa função
que não deveriam estar, né? Elas estão exercendo um cargo errado, estão exercendo uma função errada, e alguns aparentemente vão bem. Você olha de forma natural, parece que estão tendo sucesso, parece que aquelas pessoas estão realmente fazendo aquilo que elas deveriam, mas o resultado não significa que a pessoa esteja fazendo o que Deus quer, até porque Noé fez o que Deus queria. E o que Deus queria? Que ele construísse a arca. Mas quantas pessoas Noé conseguiu salvar? Além da sua família, além das suas noras. Só foi Noé, a sua família e as noras, né, de Noé que entraram naquela arca. Fora isso, mais ninguém. Então alguém poderia dizer, poxa, então ele não teve sucesso, não conseguiu conquistar outras pessoas. Teve, porque ele viveu a vontade do Senhor. Então o comportamento das outras pessoas, né, a escolha delas é responsabilidade delas. Então nós temos que viver o nosso propósito, viver a vontade de Deus, independente do resultado na vida de outras pessoas. Então tem gente, não, mas tem fulano, beltrano, né, que aparentemente vai bem, sim, mas a questão vai ser no grande dia, quando nós chegarmos diante de Deus para prestarmos conta. Enfim, então Paulo ele trata isso com muita seriedade. Ele escreve aos Colossenses no capítulo 1, no versículo 9, dizendo que desde o dia que ele ouviu que eles estavam se convertendo ao Senhor, que ele não deixava de orar. E o que Paulo pedia na oração? Para que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, que eles estivessem tomados desse conhecimento, né, convictos do que era de fato a vontade de Deus para a vida deles. Por quê? Para quê? No versículo 10 ele diz, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Olha o que Paulo diz, para andar dignamente diante do Senhor. Uma pessoa pode andar de forma digna diante de um homem, mas será que ela está andando de forma digna diante do Senhor? E essa é a questão principal. Lá em Eclesiastes, no capítulo 2, a Bíblia diz que o homem, né, que anda na presença do Senhor, que caminha diante do Senhor, deixa eu ler aqui que me fugiu agora, né, o versículo para não falar errado aqui para você. No capítulo 2, no versículo 26, portanto, o homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria, conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe e o dê ao bom perante a sua face. Então, um homem que é bom diante de Deus. Então, essa é a questão. Paulo disse que ele que orava para que os colossenses fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, para andarem dignamente diante do Senhor. Ele disse, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Nós falávamos disso ontem. Então não seja você uma pessoa insensata, uma pessoa sem juízo. Procure conhecer a vontade de Deus. Olha o que o João fala para nós, ainda dentro desse assunto. Na primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 14, ele diz assim, 1 de João, o capítulo 5, o versículo 14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Olha o que ele está dizendo. Esta é a confiança que nós temos em Deus. Qual confiança? Que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, alguma coisa que está alinhado, de acordo com o propósito de Deus para a nossa vida, com a vontade dele para a nossa vida, Deus vai nos ouvir. E ele não só vai ouvir, ele vai nos ouvir e vai nos atender. Ele chega a dizer no versículo 15 assim, olha, e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Quando a sua oração está alinhada com o propósito de Deus para a sua vida, a sua oração é ouvida e é atendida. Por isso que é importante você conhecer, procurar entender, como Paulo disse, a vontade do Senhor. Procure entender e comece a orar alinhado com o propósito de Deus, alinhado com a vontade de Deus, para aquilo que Ele quer para você. Deus vai te ouvir e vai atender você e vai manifestar na sua vida aquilo que você está pedindo. Olha o que ele diz aqui, ainda na 1 de João, agora no capítulo 2, no versículo 17. Ele diz assim, e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Queridos, a gente percebe muitas pessoas oscilando. Quantos casos acontecem de pessoas que são levantadas, são exaltadas, se tornam famosas, bandas, né, que se tornam conhecidas no meio gospel, mas de repente elas desaparecem. Existem aqueles que permanecem até hoje. Você deve lembrar aí de alguns levitas do Senhor, né, que estão fazendo sucesso desde muito tempo. Eles permanecem. E por que outros não permanecem? Por que ministérios não permanecem? Por que algumas pessoas começam bem, mas depois desaparecem, acabam, né, se perdendo no caminho? Não estou afirmando, mas pode ser que em alguns desses casos alguém tenha deixado de fazer a vontade de Deus. Porque quando o crescimento vem, né, e naturalmente com o crescimento, muitos benefícios, alguns começam a se inclinar para a vontade da carne e começam a abandonar a vontade do Espírito. Agora, fato é, independente, porque cada caso é um caso, mas fato é de que o mundo vai passar. Tudo no mundo é passageiro. As coisas no mundo são passageiras. O que é mundano vai passar. Moda passa, música. Você vê que de tempo em tempo surge uma moda diferente, surge um ritmo de música diferente e passa, né? E aquilo vai passar e vai surgindo outro, vai surgindo. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele vai permanecer. Ele vai durar. Vai vir geração, passar a geração, ele vai continuar firme ali, moda, ele vai resistir ao tempo. Ele vai resistir às circunstâncias, ele vai permanecer firme. A palavra do Senhor diz lá no primeiro salmo, né? Podemos até fazer essa comparação daquela árvore citada, plantada junto ao ribeiro de água, que dá o fruto na estação própria, as folhas não caem e tudo que faz prospera. É por isso que você precisa conhecer, né? Entender a vontade de Deus e se esforçar para fazer. Você vai permanecer. E a Bíblia diz, permanece para sempre. Ainda que esta pessoa, quando ela partir dessa vida, quando a sua casa terrestre, o seu corpo se desfazer, o espírito foi recolhido, ele vai permanecer eternamente com o Senhor. Vale a pena não só entender, como viver de acordo com a vontade de Deus. Não existe nada melhor do que a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus, ela é agradável. A vontade de Deus é perfeita. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Eu quero colocar diante de Deus a sua causa e fazer uma oração aí por todos que sofreram perdas, pedir a manifestação do Senhor. Ok? Vamos lá? Momento de oração. Feche os olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. No nome do Senhor Jesus eu venho à tua presença em oração com todas as pessoas que estão conectadas conosco pela internet, as pessoas que também nos ouvem agora pela rádio, para pedir, meu Deus, em prol de cada irmão. Pai, o Senhor conhece as circunstâncias em que cada um se encontra agora. Eu coloco cada pedido de oração postado aqui no chat diante do Senhor, os pedidos no grupo do WhatsApp. Eu coloco cada uma dessas pessoas, meu Deus, diante de Ti. Pai, tem gente sofrendo, sentindo hoje a mesma dor que sentiu quando recebeu a notícia do falecimento deste ente querido. Tem pessoas que não conseguiram superar, meu Deus, a perda. Tem gente, meu Pai, que a vida mudou completamente, Senhor. Tem gente que abandonou o convívio com outras pessoas depois da perda. O Senhor, meu Deus, conhece, sabe da dor de cada um. E eu peço ao Senhor, Espírito Santo, que se revele a cada um. Que o Senhor venha confortar, venha consolar esta pessoa, Pai. Só o Senhor, Espírito Santo, sabe exatamente como tratar a alma desta pessoa, porque o Senhor conhece a raiz dessa dor. Tem gente, meu Deus, que sofre porque no seu peito, no seu coração, há um remorso, uma cobrança. Ela está sendo levada a pensar que poderia ter feito muito mais do que fez e se sente assim, se cobrando, e por isso se entristece. Tem pessoas, meu Deus, que estão realmente deprimidas por conta da perda. Tem gente que se sente culpado pela morte do ente querido, a morte de um parente. Ah, Senhor, vem, Espírito Santo, conforta essa mãe, conforta esse pai, conforta e consola, meu Deus, consola esse marido, essa esposa, este filho, esta filha.
Meu Deus, esta pessoa que sofreu essa perda e que tem vivido, meu Pai, angustiado, triste, deprimido. Oh, Pai, tem pessoas que o inimigo tem gerado pensamento de morte. Tem gente pensando em cometer suicídio, achando, meu Deus, que se tirar a própria vida, vai estar com a pessoa. Isso não é verdade. Meu Deus, repreenda esse espírito enganador. Meu Pai, se revele em nome de Jesus. Meu Pai, derrame a unção do Senhor em o nome de Jesus, para que haja paz. Espírito Santo, envolva esta pessoa agora, e a tua presença se manifeste confortando, consolando, tirando do coração desta pessoa esse desejo de vingança. Meu Deus, tem pessoas que o inimigo tem nutrido um desejo de vingança, para tentar fazer essa pessoa se vingar daquele ou daquela que ele ou ela considera o responsável pela morte do ente querido. Tira, Senhor, liberta essa pessoa desse desejo de vingança, liberta essa pessoa desse desejo de morte, de suicídio, liberta essa pessoa desse espírito de acusação, liberta, meu Deus, esta pessoa de todo este mal e manifeste a tua paz, em o nome do Senhor Jesus. Eu coloco diante de ti, Senhor, conforta a cada pessoa, em o nome do Senhor Jesus. Eu oro, meu Deus, também por aqueles que estão doentes e enfermos, pedindo ao Senhor que venha curá-los, no nome de Jesus. Eu oro por aqueles que precisam de libertação. Eu peço ao Senhor que venha libertá-los, em nome de Jesus. Nós entregamos, meu Deus, nas tuas mãos todas as pessoas que estão viajando. Alguns estão na estrada, Senhor. Outros já chegaram no destino. Guarda, meu Deus, cerque com os anjos, livra de todo mal, em o nome do Senhor Jesus. Eu entrego todo final de semana nas tuas mãos, e que tudo seja para louvor da tua glória. Pai, nós oramos em nome de Jesus, e no nome do Senhor Jesus nós agradecemos. Obrigado, Pai, por nos ouvir e por nos atender. E você que crê, diga assim seja. Amém e graças a Deus. Amém. Olha, queridos, com certeza a presença de Deus está te envolvendo em nome do Senhor Jesus. E eu quero convidar você, principalmente você, né, que sofreu uma perda recentemente, ou ainda que não tenha sido tão recente, mas que estava aí, né, triste com a situação. Quero convidar você para estar conosco no domingo. Domingo agora é o primeiro domingo do mês de novembro. Todo primeiro domingo de cada mês, nós ungimos o alto da cabeça de todos e consagramos a vida de todas as pessoas que vêm ao Senhor. Eu quero consagrar a sua vida a Deus, não só a sua vida, eu quero consagrar seu casamento a Deus, quero consagrar sua família a Deus, quero consagrar seu trabalho a Deus, quero consagrar a Deus tudo que envolve a sua vida, porque nós entendemos que quando alguma coisa ou uma pessoa é consagrada a Deus, o maligno não pode tocar. Então, neste domingo, às 8 horas da manhã, às 10h30 da manhã e às 7 horas da noite, às 19 horas. Lembrando que neste domingo nós já estamos no horário novo, tá bom? Das 7 horas da noite, tá certo? Olha, eu fico por aqui, mas amanhã o pastor Everson está por aqui, falando, trazendo a palavra de Deus, compartilhando com você e falando aqui do culto de libertação que ele tem feito. Um abraço aí para todos vocês. Sim, não posso deixar aqui de dar para você uma dica especial. Se você está pensando em construir a sua casa própria ou comprar a sua casa própria, eu peço a você que pense com carinho na Seixas Empreendimento. São irmãos aqui da igreja, irmãos em Cristo, e que fazem um trabalho com excelência, tá bom? Considere aí, dar uma oportunidade para eles, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você também. Um forte abraço para todos, no nome do Senhor Jesus, e amanhã a intercessão volta no nome de Jesus. Um abraço e até lá.